Fala, Tricolada! Bem, rapaziada, tá bem claro o porquê desse empate do Fluminense com o União La Calera no Maracanã pela estreia da Copa Sul-Americana. Um erro na escalação, uma escalação muito ruim. A entrada de determinados jogadores no segundo tempo reforçam essa ideia que a escalação foi mal feita. O Fluminense entrou com 3 volantes na sua estreia na Copa Sul-Americana. Deixou o Marcos Paulo, uma referência de centroavante, um jogador de área como o Evanilson, e o Michel Araújo no banco. Então são 3 jogadores que entraram no segundo tempo, que entraram para reforçar de que a escalação foi completamente errada e equivocada do Odair na estreia desse torneio sul-americano. Mas antes de entrar na análise desse jogo, já peço que você vá lá agora, deixa seu like, curta esse vídeo, compartilha com os amigos e agora a gente vai tentar entender o que aconteceu. Bem, era de se esperar, você coloca Miguel, um garoto baixo, franzino, jogando com 2 zagueiros fortes, altos, experientes, um meio de campo experiente, como eu falei no pré-jogo, um time já calejado, com jogadores acima de 30 anos, o Miguel parecia que estava dando cabeçada no muro, não ia conseguindo encontrar espaço. Matheus Alessandro a mesma coisa, aquela correria toda dele ali pela linha de fundo, mas um primeiro tempo muito fechado, muito brigado, muita pancadaria em determinados momentos, a equipe do União La Calera chegando firme, fazendo falta, um árbitro irritante no primeiro tempo, um árbitro que começou a inverter todas as faltas, invertendo contra o Fluminense, deu cartão amarelo para o Hudson, deu cartão amarelo para o Miguel, um primeiro tempo muito irritadiço, jogadores começaram a se empurrar, uma disputa de bola muito acima do tolerável, uma discussão, o juiz deixando os jogadores irritados. Um show de horrores o primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense não conseguia encontrar oportunidades, não conseguia fazer o seu jogo, não encontrava referências na área, faltava um centroavante, um jogador que fizesse um pivô, que brigasse com os zagueiros, um jogador isolado, como eu falei, que é o Matheus Alessandro, numa das laterais do campo, somente correndo, não conseguindo concluir o lance, e o Miguel perdido no ataque numa posição que não é dele. Daí você encontra praticamente 3 volantes, o Hudson, Henrique, no losango. Ele montou um losango em que o Henrique ficava mais fixo na entrada da área, o Hudson de um lado, o Iago do outro e o Nenê na armação para se aproximar dos atacantes. Um meio de campo lento, previsível e com muito jogador de marcação numa estreia do Fluminense no Maracanã, numa Copa Sul-Americana. Como eu falei no pré-jogo, um jogo em que o Fluminense precisava entrar com jogadores no ataque, jogadores com velocidade e que pudesse empurrar a equipe do União La Calera, que estava jogando fora de casa, para dentro do seu campo. Daí deu no que tinha que dar. Copa Sul-Americana, Libertadores é assim, você não mata o jogo, os caras não chutaram a gol a nenhum momento do jogo. No único chute que eles deram, a bola entrou. Torneio Sul-Americano é isso. Você não pode dar mole para o azar. Aí você tem um árbitro que te irrita, um árbitro que inverte as faltas, um jogo nervoso, um time fraco, vamos dizer assim. União La Calera provou hoje contra o Fluminense, e mesmo fechando espaços, marcando, brigando pela posse da bola, muita disposição da equipe do União La Calera, o Fluminense é bem capaz, com seu time titular, com uma escalação bem feita, com Marcos Paulo de titular, com Michel Araújo na equipe titular, o Evanilson de centroavante, uma formação mais ofensiva, mais agressiva, tem plenas condições de reverter esse jogo lá no Chile. O Fluminense não pode empatar de 0-0. Se esse jogo for empate lá no Chile, o Fluminense está fora. O Fluminense precisa fazer gols. Se fizer 1-1, vai para os pênaltis, e o empate acima de 1-1, a vantagem é do Fluminense. O Fluminense vencendo
resolve a parada. Já no segundo tempo, o Odair fez as modificações corretas, fez tudo certinho. Colocou primeiro, se eu não me engano, ele colocou o Marcos Paulo. Logo no intervalo, ele tirou um dos volantes, um jogador de marcação que era o Iago. Entrou o Marcos Paulo. O time começou a dar uma modificada, começou a ganhar velocidade, movimentação do ataque, começou a empurrar a União La Calera para dentro do seu campo. Começou muito bem o Odair no intervalo do jogo, colocando quem deveria ter entrado desde o início. Se o Marcos Paulo tivesse entrado desde o começo do jogo, talvez a história teria sido outra. Marcos Paulo entrou muito bem. Aos 17, a equipe do União La Calera, você percebe que a equipe do União La Calera conseguiu encaixar novamente a sua marcação. O Fluminense começou muito bem até os 17 minutos do segundo tempo, com a entrada do Marcos Paulo, mas a partir dos 17, a União La Calera começou a encontrar a sua formação ideal do primeiro tempo. Começou a encaixar melhor, daí o Fluminense não começou a ter dificuldade para encontrar oportunidade, aí ele viu a necessidade de um jogador de referência na área, aí ele colocou o Evanilson. Aí o jogo modificou mais ainda, o jogo do Fluminense melhorou, porque o Marcos Paulo começou a encontrar uma referência na área. Todos aqueles jogadores do meio de campo do Fluminense que tentavam fazer alguma movimentação no ataque encontraram um homem de área. E é isso que o Evanilson fez. Na substituição ele tirou o garoto de ataque, que era o Matheus Alessandro. Ele tirou o Matheus Alessandro e colocou um homem de área, que é o Evanilson. Aí o Marcos Paulo conseguiu encontrar alguém que ele pudesse trocar umas figurinhas no ataque, porque o Matheus Alessandro, mesmo com a sua velocidade, ele ficava muito isolado numa das laterais do campo. Aí o Marcos Paulo encontrou uma referência. E nessa referência que o Marcos Paulo encontrou, ele deu um passe belíssimo pro Evanilson. Aí o Evanilson tá de cara pro gol, meu amigo. É saco, é gol, é um 9, é um típico 9, é um goleador. Fez gol pro Fluminense 1-0. Aos 25 minutos, o Fluminense abriu o placar. Passe de Marcos Paulo, gol de Evanilson. Mostrando novamente, reforçando o que eu falei no começo do vídeo, que esses dois jogadores não podem ser reservas. Deveriam ter começado a partida, porque você viu, modificou completamente o ataque, modificou completamente a atitude da equipe perante a partida com a entrada desses dois jogadores. Aí, aos 28 minutos, o União La Calera, que não criava nenhuma oportunidade, nenhum lance de gol, aos 28 encontrou um gol, um chute de fora da área, no canto do goleiro Muriel, e empataram a partida. Ele ainda tentou, tirou o Miguel, que teve uma oportunidade um pouquinho antes de sair, num passe magistral do Nenê. O Miguel ficou cara a cara com o goleiro, chutou em cima do goleiro do União La Calera, mostrando que aí no Miguel tem o seu talento, tem a sua qualidade, mas ainda falta ter rodagem, falta ter experiência, falta ganhar mais maturação. E ele chutou em cima do goleiro, perdeu um gol incrível sozinho, ele e o goleiro. Com a qualidade que o Miguel tem, ele teria total tranquilidade para fazer aquele gol, mas a falta de experiência, um garoto muito novo, 16 anos de idade, partindo agora para 17, faltou a tranquilidade na hora de fazer o gol. Daí ele saiu, entrou o Michel Araújo, que tentou algumas jogadas ali pelo lado direito. Michel Araújo tentou ali pelo lado direito. As modificações foram completamente corretas no segundo tempo. Mas o que pecou e o que pegou o Fluminense e o que, na minha opinião, tirou a vitória desta noite do Fluminense, encaminhar uma classificação para o jogo de volta contra o União La Calera lá no Chile, foi começar errado. O primeiro passo do Fluminense nessa partida foi errado e comprometeu o restante do jogo. Aí no segundo tempo, numa equipe aguerrida, vibrante, de marcação forte, que chega junto, que dá pancada, quando entrou Marcos Paulo, Evanilson e Michel Araújo, na minha opinião, já ficou tarde demais para poder fazer um placar maior. Conseguiu até fazer um gol, mas não conseguiu ampliar esse placar e sair com a vitória do Maracanã, porque faltou, sabe o quê? Tempo para esses três jogadores de ataque poder fazer alguma coisa durante a partida. Menos de 45 minutos, o pouco que eles entraram, o pouco que eles estiveram em campo, eles modificaram a equipe do Fluminense,
E eu só espero uma coisa, para o estadual, para o próximo jogo do estadual, até o jogo em que o Fluminense vai enfrentar a equipe do União La Calera lá no Chile, que o Odair dê rodagem para esses jogadores. Tanto o Evanilson como centroavante, tanto o Marcos Paulo como o Michel Araújo, que ele coloque esses jogadores para atuar no Campeonato Carioca, ganhar tempo, jogo, cancha para poder chegar lá no Chile e poder reverter essa partida. Porque se o time for bem escalado, com esses atacantes, com esses homens de área, com essa velocidade que eles sabem implantar e essa qualidade que esses 3 atacantes têm, o Fluminense é outro time e pode muito bem reverter esse jogo lá no Chile. Não tem nada perdido. O Fluminense tem totais condições de chegar lá no Chile e ganhar esse jogo. Só principalmente precisamos de uma coisa, de uma boa escalação e das peças certas para que saiamos de lá vitoriosos, classificados para a próxima fase da Copa Sul-Americana. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Vamos levantar a cabeça, tem jogo ainda pela frente. Tem gente para reforçar o Fluminense aí, o Ayrton Silva está chegando. Se Deus quiser, o Fred também. O Fluminense ainda, o Pachecão também esteve hoje no Maracanã assistindo o jogo. Então o Fluminense vai ganhar opções aí durante o ano. É promissor, mas o Odair tem que ficar esperto. Não pode errar. Fique com Deus, até os próximos vídeos. Fui!